Então, vamos então iniciar nossa aula hoje. Que dia mesmo que é hoje, gente? 14. 14/8, e lá se vai quase metade de agosto também. Vamos então, gente? Caderno de ensino religioso. Versículo da semana. Cadê? Alguém tá falando alguma coisa? Deixa eu ver quem? Seu aniversário, Wesley? Se for, depois você fala para nós aqui, tá? Vou orar por você. Então vamos lá, gente. O versículo da semana. Peraí que o Wesley está falando. Ah, tá. Ganhou um presente. Muito bom. Então, muito bom ganhar presente, né? Todo mundo gosta de ganhar um presentinho. Mas não vai se interter com esse presente e esquecer das aulas, viu? Faça favor. Suelen chegando na aula também. Então, vamos lá. Copiando o versículo. Nós vamos orar. Não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3,18. Esse versículo, ele nos coloca à prova se realmente nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, lendo a palavra de Deus. Porque nós temos muitos ensinamentos na Bíblia, né? Esse aqui é o nosso manual de ensinamentos. Porém, assim como o manual, né, de qualquer objeto, ó, o Wesley vai ganhar... Bem-vinda, Sueli, lindona. O Wesley vai ganhar um presente. Depois, se ele quiser falar, ele vai falar qual é o presente dele, né? E com esse presente vai vir um manual. Se por um acaso o Wesley não usar o manual do jeito, as instruções do manual, né, como vem ali especificado, ele pode danificar o objeto que ele vai ganhar. A Bíblia é o nosso manual de ações para a nossa vida, tá? Então, se eu não colocar em prática, eu vivo essa parte do versículo aqui, ó. Não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Eu vivo a primeira parte. Então, eu posso falar que amo, eu posso falar que faço, eu posso contestar, né? Puxa, por que as pessoas agem dessa forma? Mas será que eu também não faço diferente? Oi, Duda, tudo bem, minha lindona? Será que eu também não faço diferente? Será que eu coloco em prática o que eu aprendo? Então, se eu só ficar protestando e não colocar em prática, ou ficar criticando quem não coloca, eu sou igual. Então, não amemos só de palavras. Só não diga que você conhece a Bíblia. Se você não colocar em prática, vai ser em vão, tá? Então, coloque em ação. Coloque em ação e em verdade, né? Que é assim, vivendo aquilo realmente. Se errar, o que a Bíblia diz a fazer? Pede perdão, recomeça, né? Se arrependa. Lembra da aula passada? Arrependimento e remorso? Qual é melhor? Judas, o que aconteceu com Judas? Judas teve aquele remorso, ele não se arrependeu das coisas que aconteceu com ele, né? Do erro que ele fez. E ele acabou tomando depois uma atitude muito drástica, terrível. Pedro já teve outro posicionamento. Ele errou. Arrependeu. Chorou. Mas o arrependimento, o que ele traz na nossa vida? O arrependimento traz mudança. E Pedro mudou. Vamos orar então? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é. Obrigada porque a sua palavra nos ensina, ela nos exorta, ela nos ajuda a sermos melhores a cada dia, nos confronta com as coisas que às vezes fazemos errado, e te agradecemos por isso, Senhor. E que possamos, assim como diz nesse versículo, colocar em prática e colocar em ação tudo que nós aprendemos, porque melhor é fazer aquilo que te agrada, melhor é seguir os seus caminhos, o Senhor abençoa, o Senhor nos guarda. Pedimos também as suas bênçãos para nossas famílias, para a família dos nossos colegas, os familiares, a nossa escola. Oramos também pela dona Madalena, pedimos que o Senhor abençoe a saúde dela, cuide dela em todos os momentos, Lourdes também, todos, Senhor, que trabalham lá na secretaria, na direção, os professores, todos os alunos, nos revista com o teu amor, com a tua graça, com saúde. Confiamos no Senhor e sabemos que dias melhores virão, porque o Senhor já preparou para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Duda, você tá boa, minha lindona? Bom ver vocês, gente. Fico muito feliz com vocês
presentes na aula. Bom, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre... Peraí que tem alguém falando aqui, deixa eu ver quem quer falar comigo, quem está me chamando. Ah, isso mesmo, essa. Ele fez um comentário sobre a questão que eu falei lá. Se não usar o manual direito, acaba danificando o que ganhou. É isso mesmo, é verdade. Hoje nós vamos falar sobre algo um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui, peraí. Quem conhece esse personagem aqui? Quem conhece esse personagem, coloca o dedo aqui. Lembra que a gente brincava quando era criança? Epa, alguém já escreveu aqui, já conhece esse personagem? Deixa eu ver. Eu perguntei para uma outra turma, pouca gente conhecia. Ah, você conhece Sueli, minha linda. Que bom que você está na aula, viu, minha lindona? Wesley, escreve o nome dele aqui, deixa eu ver. Ah, ele é engraçado, né? Muito bem. Alguém mais conhece esse personagem? Aqui eu coloquei ele em vários aspectos da vida dele. Isso, Antônio, é o próprio, é o Coragem, né? Muito chique. Eu acho que o nome é muito, Cão Coragem, isso mesmo. O nome é muito propício para ele, né? Mas para quem não conhece, esse cachorrinho aqui, ele faz parte de um desenho animado. E como os meninos falaram, né, o Antônio e o Wesley, o nome dele é Coragem. E o nome do desenho é Coragem, o Cão Covarde. Então não parece engraçado, né? Coragem e covardia, né? O antônimo de coragem é a covardia. Mas mesmo com todos os medos que esse cachorrinho tem, ele acaba salvando os donos de N situações de perigo, né? Alienígena, eles moram numa fazenda. Olha, faz muito tempo que eu não assisto, mas quando eu preparei essa aula, me veio esse bichinho na cabeça. Porque às vezes nós temos que ser como ele também. Se eu perguntar para vocês uma definição de coragem, alguém saberia me dar uma definição? O que você acha que é coragem? Olha, essa quarta aqui, então, está demonstrando toda a coragem dele, né? A quarta e a terceira aqui. Coragem, alguém sabe dizer o que seria coragem? Muito bem, Antônio. Vou ler aqui a resposta que o Antônio deu, tá? O Antônio disse que aqui a coragem é uma capacidade de encarar qualquer situação. Muito bem colocado, Antônio. Isso mesmo. Sabe o que eu acho engraçado? Algumas versões, né, de dicionário traz que a coragem é a falta, a ausência do medo. Não é. Às vezes nós criamos coragem até mesmo com medo. Esse bichinho mesmo aqui, né? Ele salvava o dia dos seus donos, mesmo com todo o medo que ele tinha. E nós, às vezes, também temos que enfrentar nossos medos, respirar fundo e, ó, vamos lá, né? Tem que ter coragem para enfrentar as coisas. Aí eu trouxe aqui algumas poucas definições também, né? Para que a gente possa ver mais ou menos o que é coragem. Então, coragem é uma força espiritual, não precisa copiar não, tá, gente? A não ser que ache que seja necessário. Então, coragem é uma força espiritual para nós, para ultrapassar uma circunstância difícil, como o Antônio bem colocou, né? Confiança de que você pode vencer aquilo. Segundo, uma capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, né? Perseverança, ou seja, você vê que uma coisa é difícil, mas você vai firme, continua perseverando, né? Persistente. E cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo, determinação em fazer uma coisa, mesmo diante de situações perigosas. O exemplo que eu trouxe desse cãozinho, né, cheio de covardia, mas o nome traz um peso para ele, né, coragem, ele enfrentava todas as situações, mesmo, né, com todo o medo que tem no ser dele. Às vezes nós somos confrontados também a enfrentar situações. E como que nós agimos diante de situações que nos exigem coragem? Aí você fala, mas que tipo de situação? Gente, já podemos citar muitas situações onde você pode demonstrar coragem, tá? Nós vivemos num país onde temos liberdade de expressão, de ir e vir. Eu não sei se vocês repararam, mas ultimamente, com essa questão da pandemia, muitas pessoas estão sofrendo por conta disso, em questões assim. Elas estão tendo que mostrar coragem. Peraí, alguém saiu e voltou aqui. Estão tendo que demonstrar coragem diante de um vírus e sair para trabalhar, sabe? Mesmo temendo ser contaminado dentro de um ônibus
ou até mesmo no local de trabalho, se for um local público. Isso é uma demonstração de coragem, de confiança, de perseverança, de determinação, sabe? E temos muitos outros exemplos que poderíamos citar. Mas nós vamos agora só entrar no assunto dentro da Bíblia que vai nos falar sobre isso. Ok? Então, antes que alguém pergunte, copiem o tema, por favor, e copiem as referências que eu vou trazer. Nós vamos falar sobre duas pessoas. Falamos sobre duas pessoas na aula passada também, mas duas pessoas que abandonaram Jesus no momento difícil. Ou seja, podemos até dizer, né, que não tiveram coragem de assumir que eram discípulos de Jesus. No caso de Judas, foi até um pouquinho mais complicado, porque ele tomou uma posição de traição, né? Mas ele poderia depois ter tido coragem de se arrepender e querer mudar, mas ele preferiu um outro caminho, certo? E o Pedro, que tanto falou, não, Senhor, morro junto, se te prender, eu vou junto, se tiver que morrer, eu morro junto, mas na hora que teve que demonstrar essa coragem, ele demonstrou? Acho que ele ficou com a outra parte do cão covarde, né? Deu covardia em vez de ter toda a coragem que ele falou que teria. Não é verdade? Deixa eu ver, o Wesley está escrevendo alguma coisa aqui. Uhum. Isso mesmo. O Wesley fez uma colocação que eu acho interessante nós falarmos. Ele está falando que nesse período de pandemia, muitas pessoas estão com medo, né? E óbvio, né? É algo normal. E o ser humano, ele faz coisas sem limites. Muitos fazem, né, em atos de coragem, outros fazem também em ato assim de tô nem aí, né? Não acredito que isso é verdade, e tô pagando para ver. Mas nós vamos falar agora sobre duas pessoas que tiveram coragem, tá bom? Então, senão a gente acaba ficando falando só sobre essa pandemia. Duas pessoas, dois homens em especial. Um deles nós já conhecemos, ok? E o outro, nós vamos ouvir um pouquinho da história deles. Vamos lá, então? Esse é o momento. Deixa eu achar ele aqui. Tá, aqui nós já falamos da coragem. Eu sair daqui, não é essa coragem que eu quero. Aqui, achei. Amigos corajosos. Tá? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Lucas 23, versículo 50. Deixa eu aumentar aqui que fica melhor, né, gente? Então, vamos lá. Lucas 23, versículo 50. E o outro texto em João 19, do 38 até o 41. Ok? Então, depois de todo o acontecimento que nós já falamos na aula passada, tudo aconteceu muito rápido, de uma forma assim, né? De repente, Jesus foi traído, foi negado por Pedro, foi preso, foi levado e julgado na casa de Caifás, passou por Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos, né, como diz assim, passou a bola para que o povo decidisse o que seria feito com Jesus, e o povo pediu a crucificação. E todo o mais da história nós já sabemos. De todo o sofrimento, de tudo que Jesus passou ali no meio da cruz, o que ele passou antes mesmo de ser levado, porque ele ficou tão angustiado. Falamos na aula passada que ele chegou a suar, né? Suor com sangue, tamanha era a opressão que ele sabia que ia sentir. Enfim, aconteceu o que o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, disse que aconteceria com Jesus. Tá? O cordeiro se fez em sacrifício por nós. Agora, indo para frente, aqui eu quero que vocês, por favor, copiem o nome da pessoa, que é José de Arimateia, e copiem, por gentileza, essas referências aqui, tá? Porque tudo que está aqui está mencionado nessas 4 referências, tá bom? Então, José de Arimateia é o primeiro desses homens, desses 2 homens que demonstrou muita coragem após a morte de Jesus. Então, vamos lá. Ao entardecer, Jesus já estava morto na cruz. Aí um seguidor dele, chamado José, da cidade de Arimateia, né? Lembrem disso, gente, às vezes nós ouvimos nomes na Bíblia que parecem ser sobrenomes, mas não são, tá? Jesus de Nazaré não era sobrenome de Jesus, não, era a cidade de onde ele vinha. José de Arimateia, a cidade de Arimateia. A viúva de Naim, tem gente que fala que Naim era o esposo da viúva, mas não é não.
era a cidade onde ela morava, tá? Então, o nome desse homem é José de Arimateia, tá? Por que o nome dele entrou para a história? Os 4 evangelhos, Lucas, Marcos, Mateus e João, citam sobre a nobreza desse homem e a coragem que ele tomou diante de uma situação, tá? Então, depois que Jesus morreu, José de Arimateia tomou muita coragem, foi até o Pôncio Pilatos e pediu para ele autorização para sepultar o corpo de Jesus. Olha, você pode olhar e falar assim, mas o que tem a ver? Gente, muita coisa a ver. A vida dele foi colocada em perigo diante desse ato de coragem que ele teve. Mas como nós falamos aqui, o Antônio falou também, uma capacidade que você, a coragem é uma capacidade que você tem de enfrentar as situações. Então, diante de tudo que aconteceu com Jesus, eu creio que o José de Arimateia, ele pesou muito no coração dele. E ele pensou assim, olha, o meu Senhor não merece ficar nessa cruz. Porque os condenados à morte de cruz não tinham direito a sepultamento de forma alguma. Porque só morria na cruz os piores malfeitores. Nós sabemos que Jesus não fez nada para merecer estar na cruz. Foi tudo uma armação, né, um complô, algo que fizeram, e ele foi condenado e morto. Mas isso já estava escrito que aconteceria, porque precisava que o Cordeiro, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, se entregasse por nós em sacrifício. E ele entregou até a sua última gota de sangue por nós. José de Arimateia, voltando para ele, era um homem, então, que poderia ter ficado muito quieto depois de tudo isso. Já morreu mesmo, então, vou ficar quietinho no meu canto. Não, ele se encheu de coragem. Foi lá, arriscou a sua vida e pediu para sepultar Jesus, tá? Então, só falando um pouquinho sobre o José de Arimateia. Ele era membro do Sinédrio judeu, o cargo dele é equivalente a um senador. Então, ele tinha uma posição bastante honrada, tá? Ele era um homem muito rico da época. Ele foi mencionado nos 4 evangelhos. Aqui eu quero que vocês copiem. Em Lucas 23, 50 e 51. Eu não vou ler hoje, tá? Mas vocês têm aqui as referências e o que fala nessas referências. Em Lucas 23, do 50 ao 51, fala que ele era um homem bom, um homem justo, e que ele não votou a favor da condenação de Jesus. Então, quando todo o Sinédrio se reuniu, ele se posicionou. Não, não sou a favor. Esse homem não fez nada, não merece morrer. Só que não adiantou. Então já foi aqui, como diz, mais um ato de coragem dele, que ele se posicionou diante, né, de todo um complô ali, né, do Sinédrio, e com certeza a partir dali já começaram a olhar para ele, né, meio que torto, né? E esse daí é um dos seguidores dele. Toma cuidado. Observa os atos dele. Em Marcos 15, 43, fala sobre a posição dele, né, que ele era um senador honrado. Em Mateus 27, 56, diz também que ele era um homem rico, e aqui em Mateus fala que ele era discípulo de Jesus. Então, ele era assumido. E lá em João, deixa eu só subir aqui um pouquinho, que tá as carinhas bem na frente aqui. Lá em João 19, 38, João, ele descreveu assim, com mais detalhes algumas situações, sabe? Ele disse que ele era discípulo de Jesus também, tá? Mas ocultamente, por medo dos judeus. Ou seja, ele era um discípulo que ficava assim, mais no cantinho, não era muito assim aberto, era mais reservado, certo? Então esse foi o primeiro. O segundo, aí vem aqui, por que os 4 evangelhos falam dele, todos citam essa questão dele ser um homem de posição? Eu creio que a intenção é mostrar aqui que ele não colocou em primeiro lugar essa possibilidade. Puxa, eu tenho uma posição, então eu vou ficar quieto no meu canto. Já aconteceu, já morreu. Não, ele colocou à prova. Ele se arriscou a perder tudo isso. Depois nós vamos falar sobre o que aconteceu com ele, tá? O segundo homem que já é conhecido de vocês é nosso amigo Nicodemos. Nicodemos também era um fariseu, membro do Sinédrio, vocês já sabem disso, líder dos judeus. E como a Bíblia foi escrita em outras línguas, né, hebraico, a tradução da sua posição traz que ele era assim, tipo um governador, tá? Então ele tinha um cargo alto. Ele era um homem de grandes posses. Nós já vimos lá em João 3, né, do 1 ao 10, o 19, 39 também, tá?
Então, Nicodemos, ele é citado só em João. Os outros evangelhos não falam de Nicodemos. João 3, do 1 ao 25, é aquele texto que nós já conhecemos, quando ele vai lá e procura Jesus para ouvir os seus ensinamentos, chama Jesus de mestre. Então, aquele foi o primeiro contato e ali algo mudou no coração de Nicodemos. João 7, 45 a 51, ele também vai contra o Sinédrio, que queria prender Jesus, né, sem ter nenhum motivo. Então, ele também teve uma atitude de coragem aqui, como também o José de Arimateia, tá? E por último, que é onde os dois, né, se encontram na mesma atitude, na mesma ação, né, João 19, do 38 ao 40, quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus para ser sepultado, o Nicodemos ajuda na preparação desse corpo, tá? Então, vamos seguir aqui para frente. A coragem de José de Arimateia e de Nicodemos. Então, o José de Arimateia, ele tinha um sepulcro novo, e com a ajuda de Nicodemos, ele fez o que haviam planejado, o que ele havia planejado. Retiraram o corpo de Jesus, né? Pilatos permitiu, prepararam o corpo de acordo com o costume judaico. O costume judaico era bem diferente do costume dos egípcios, né? Os egípcios tiravam todas as entranhas do corpo, faziam aquele processo de mumificação. Os judeus, não, eles, né, preparavam o corpo da seguinte forma, né? Limpavam, colocavam as especiarias, né? Aqueles óleos todos que eram bastante caros, né? Envolviam o corpo em lençóis chamados de sudário e sepultavam. Então, com esse ato desses dois homens de posição, de cargos altos, eles mostraram coragem e também se expuseram, declararam que eram amigos de Jesus e, com certeza, gente, eles sofreram consequências por demonstrar essa coragem, tá? E você? Então, uma perguntinha aqui, você teria coragem de se expor por um amigo? Você teria coragem de se colocar contra uma situação, como o Antônio disse, né? Uma situação complicada e você vai lá e se posiciona. Você se posicionaria mostrando o seu pensamento diante de algo? Como que você agiria? Tá? Então, aqui eu tenho essa colocação sobre esses dois e o que aconteceu com eles depois? A Bíblia não fala mais nada. Mas tem alguns estudiosos que dizem, né, sim, você lendo e estudando um pouco dos historiadores, dizem que depois disso, o José de Arimateia, ele foi acusado de ser um dos, como vamos dizer, um dos suspeitos de ter tirado o corpo de Jesus de lá. Dizem que ele foi preso, isso não está na Bíblia, tá, gente? Isso são fatos que nós encontramos em alguns livros, tá? Não é certeza, mas vamos expor porque vale a pena a gente saber. Dizem que ele foi preso, que ele ficou, não sei se foram 13 anos ou 15 anos preso, acho que foram 13. Perdeu todos os seus bens, família abandonou. Depois que ele foi solto, diz que ele recuperou sua fortuna e começou a viver assim. Como é que fala? Ele patrocinava o evangelho. Tá? Então ele levava, ele ia, como ele fazia também com Jesus. Certamente ele era um dos patrocinadores, das pessoas que ajudavam, né, que ofertavam, né, na propagação ali da pregação da palavra. Nicodemos também dizem que ele sofreu muito depois, tá? Com certeza eles perderam seus cargos dentro do Sinédrio, os dois perderam. Dizem que Nicodemos foi até martirizado. O que é isso, né? Ele deve ter sido preso, ele apanhou bastante, coisas desse nível. Então, o ato de coragem deles teve um preço, tá? Mas também teve algo maravilhoso na glória, com toda certeza, né, gente? Então, gente, ó, pra gente terminar aqui, responda. Agora eu quero que vocês pensem em todos os personagens, as histórias bíblicas que nós já vimos, e digam, tá? 2 exemplos da Bíblia de pessoas que demonstraram coragem. Pode pensar lá desde o Velho Testamento, se de 2, né? De todos que nós aprendemos, eu já falei bastante de vários exemplos para vocês, tá? Quero só 2 que demonstraram coragem. E um de alguém que não demonstrou coragem, tá? Às vezes, nesse daqui, vocês podem até citar, por exemplo, alguém que no momento não demonstrou coragem e depois, né, acabou, que mudou de ideia e foi fazer aquilo que ele deveria fazer, tá? E
para ver se a gente arremata essa questão da aula de hoje, digam que ato de coragem tiveram José de Arimateia e Nicodemos. Então, diante do que vocês viram hoje, que ato de coragem eles demonstraram, tá bom? Então, terminando, joinha. Deixa eu ver quem está falando. O Antônio fez uma pergunta aqui. Que parte da Bíblia mostra essa relação entre o José de Arimateia e Nicodemos? O livro de João, tá? É o que fala dos dois, fala desse ato. Os outros falam a questão do final, quando tem tudo lá, né? Mas só o João cita o Nicodemos junto, tá, Antônio? Você pode até ler assim, na parte final, depois que Jesus... Procura nos 4 evangelhos. Depois que Jesus, né, morreu, todos eles vão citar a questão do José de Arimateia pedir o corpo, né, e ele ter dado o sepulcro lá onde Jesus, até hoje esse sepulcro existe, quem vai lá, né, em Israel, no nome de Jesus um dia eu vou, quero ir lá conhecer esse sepulcro, ele era da família do José de Arimateia. Mas João, como ele trouxe assim mais detalhes, e ele também é o único que fala sobre Nicodemos, ele traz essa relação, ele traz o nome. Lá nos outros evangelhos fala, né, de alguém que ajudou também o José. Mas é em João que nós temos esse encontro dos dois. Deixa eu ver aqui, o Wesley perguntando. Sim, Wesley, pode usar esse como exemplo, tá? Pode tentar. Depois ele até mudou de ideia, né? Mas a princípio ele meio que fugiu, tá certo. Não vou falar o nome dele, não, tá? Deixa eu falar o nome dele aqui, tá bom? Vocês podem citar exemplos tanto do Velho Testamento quanto do Novo. Tem uma pessoa que ela caberia aqui nos 2 exemplos. Um profeta, que vocês conhecem bastante. Teve uma hora que ele enfrentou um monte de profetas do mal, vou dizer assim. E depois ele faltou coragem para enfrentar uma perseguição que ele teve. Bom, já estou ajudando, mas não vou falar quem que é, que vocês já vão matar a charada só com isso aqui que eu falei, tá? Um dos exemplos. Muitos que nós podemos citar como esse exemplo de que faltou coragem, vem de situações assim, que a pessoa na hora, quando ela foi confrontada, ou ela teve que mostrar essa atitude de coragem, ela, né, ficou com medo, porque o medo vem, gente. Aí depois ela muda de ideia, Deus vem, fala com ela, usa, né, algumas situações, e a pessoa vai lá e faz, tá? Tem um fato lá em Juízes também, de alguém, de um general, não sei se vocês vão lembrar agora, tá? Que também se encaixa nessa daqui, nesse segundo exemplo aqui, né, de quem não demonstrou coragem. Só que eu não posso falar o nome dele aqui agora, senão, e nem que fato da história, então vocês vão saber. Não lembrou, Antônio, desse profeta que eu falei? Olha, esse profeta, ele enfrentou vários, como diz, ele fez um desafio. Ele fez um desafio para os profetas do outro, profetas do falso Deus. Tá? Lembrou agora? E nesse desafio, quem venceu? É óbvio, foi o nosso Deus. Mas depois, ele acabou fugindo, demonstrando, né, não tanta coragem. Eu creio que ele estava cansado também de toda aquela situação, né? Mas aí, Deus depois animou ele e ele voltou, tá? A última, Wesley, qual foi o ato de coragem que o José de Arimateia e Nicodemos tiveram? Nós acabamos de falar aqui o que eles fizeram, tá? Jesus já tinha morrido. Qual foi a atitude deles? Que arriscou até a própria vida deles. Não só a vida, né? Todos os bens, a posição, e eles perderam aquela posição. Isso, estamos já nos 9 minutos finais, tá, gente? Então, quem for terminando, coloca aí que terminou, a gente volta lá para a tela principal e se despede, ok? Desses exemplos também, vocês podem usar os da aula passada. Faltou coragem, não faltou? Aqueles 2 personagens da aula passada, faltou coragem. Mas se vocês buscarem outros exemplos, vai ser legal.
O Wesley falou de um ali que é bem interessante também. Realmente ele não demonstrou coragem, né, na hora que ele deveria, mas não foi só falta de coragem ali não, tá, Wesley? Desse exemplo que você deu aí, desse personagem. Ele também achava que aquelas pessoas não mereciam, né, ter aquela chance com Deus, tá? Esse aí. Excelente exemplo, Antônio. Excelente exemplo, maravilhoso. Isso aí. Sabe, quando eu fiz essa questão, o primeiro exemplo que me veio na cabeça foi esse mesmo, Antônio. Ele demonstrou coragem, todo mundo ali estava apavorado, né? Todo mundo escondidinho, e ele foi lá e pá, bom exemplo. Aí a aula que vem a gente vê esses exemplos aqui, tá? E quem não lembrar, não fique preocupado, né? A gente vai falar um pouquinho e vocês vão poder colocar aqui esses exemplos. Gente, todo mundo copiou? Como é que tá aí? Vocês estão muito quietos. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, o Wesley já terminou, beleza. Conforme terminarem, vão avisando e a gente se despede, tá? Não vou embora sem despedir de mim, não, que eu fico triste. Fabiana, eu quero ver você aqui, Fabiano. Como é que você tá, meu lindão? Todo de Homem-Aranha? É Homem-Aranha? Acho que é. Ana Júlia também não vi ela que entrou. A Duda eu vi. Entrou quietinho, né, Fabiana? A gente viu, né? É Homem-Aranha, isso aí. Temos 6 minutinhos. Vou tomar uma água, porque o tempo tá seco. Não esqueça de tomar bastante água, tá, gente? Ainda mais a gente fala bastante. Tá até bigodinho agora. Deixa eu ver nosso horário. Beleza. Então, João Pedro Fabiano está questionando sobre o chat. É que é melhor ficar assim, sabe? Só para mim mesmo, tá? Eu vejo, e às vezes você fica até com mais liberdade de falar só para mim. Tem pessoas que quando a gente deixa o chat aberto, não fala, com vergonha. Ah, vou perguntar isso, vai dar vergonha. Então, assim é melhor, tá? Aí você pergunta para mim, eu vejo. Se puder ler, eu leio. Se não, se for algo pessoal, eu não leio, mas comento ali, ok? Fica melhor. E também para ninguém ficar lá conversando coisas que não tem nada a ver com a aula, né? Perguntando coisa para o outro. Por isso que eu deixo o chat só para mim. Então, é como dizer, meu egoísmo, vocês vão falar só comigo. Tá? E também a instrução, porque fica melhor dessa forma, senão vocês dispersam. Então, quando quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, saiba que só eu vejo. E quando também não quiserem que eu fale, só coloca assim, professora, não fale nada, mas fale seu comentário. Aí eu posso responder, não falo quem, tá? E assim a gente vai. 4 minutinhos, terminaram. O Wesley eu sei que terminou. O Antônio deve estar respondendo já o dele. Suelen também, sempre rapidinha. Isso, ó. Fabiano já terminou também. Isso. Terminou o Antônio. Podemos então encerrar, gente? Voltar lá para a nossa tela principal e encerrar? Sim, Sueli também terminou. Legal, gente. Ai, João Pedro, você fez uma pergunta aqui. Eu não tenho resposta para a sua pergunta. Wesley, isso, esse foi o exemplo que o Antônio também citou, tá? Esse aí demonstrou muita coragem. Põe coragem nisso. Gente, vamos então encerrar a aula, né? Daqui a pouco ela termina, tá?
O Fabiano perguntou a questão de volta às aulas, nós estamos aguardando, tá? Nós não temos nada certo ainda. Liberação não só da escola, né? Sabe que é lei. Então, vamos crer que a gente volta ainda esse ano, né? Vamos crer. E com coragem. Gente, ó, beijo para vocês, tá? Boa aula. Tchau, tchau.